Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Esse dia 11 de fevereiro, melhor dizendo, nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, um dos títulos marianos. E rezamos nesse dia pelos enfermos. É o Dia Mundial dos Enfermos. Então nós rezamos por todos os enfermos, todos os doentes, aqueles e aquelas que cuidam dos doentes nos hospitais, em casa. Que a doença seja enfrentada com esperança, com fé, com confiança e com todo cuidado. E também hoje, 11 de fevereiro, foi o dia em que São João Paulo II criou a Diocese de Guarulhos, a nossa Diocese. Ela foi criada no dia 11 de fevereiro de 1981 e foi instalada com a posse do primeiro bispo no dia 5 de abril também de 1981. Então rezamos também pela nossa Diocese de Guarulhos. A palavra de Deus deste domingo fala-nos de um Deus que ama e abraça com ternura de pai e de mãe todos os seus filhos e filhas, particularmente aqueles que são marginalizados e discriminados. Ele não exclui ninguém, nem aceita que em seu nome se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização das pessoas. Ele não aceita que em nome dele, em nome da religião, se prega um Deus que castiga, um Deus que pune. A primeira leitura, um trecho do livro do Levítico, estabelece o procedimento a adotar no caso de alguém com a lepra. A palavra lepra designa aqui um conjunto variado de afecções da pele. E não somente a doença que nós conhecemos atualmente com esse nome. No geral, utiliza-se a palavra lepra para designar vários tipos de enfermidade da pele que deformam a aparência da pessoa afetada. O leproso era segregado e afastado da convivência diária com as outras pessoas. Tal medida tinha, antes de mais, uma intenção higiênica e pretendia evitar o contágio. No entanto, a segregação estabelecida pela legislação israelita para os leprosos tinha também um motivo religioso.
para a mentalidade tradicional do povo bíblico, Deus distribuía as suas recompensas e os castigos de acordo com o comportamento do ser humano. A doença era sempre um castigo de Deus para os pecados e infidelidades das pessoas. Então você está doente porque você pecou, porque você foi infiel. Então isso é castigo de Deus. Então essa era a mentalidade. E aí entra uma questão, né? E aquelas pessoas que são às vezes más, prejudicam a vida dos outros e têm saúde de ferro? É aquela questão que Jó colocava na primeira leitura de domingo passado. Jó sofria com essa mentalidade, porque Jó era um homem bom, era um homem justo. E por que ele estava sofrendo? Se a mentalidade era essa, que os bons têm saúde, têm dinheiro, os maus têm doença e não sei mais o quê. Então, joga por terra esta mentalidade, né? É uma ideia equivocada, distorcida de Deus. A lepra era tida como um castigo terrível para um pecado muito grave. O leproso era considerado, portanto, um pecador, especialmente amaldiçoado por Deus, indigno de pertencer à comunidade do povo de Deus e que em nenhum caso podia ser admitido às assembleias onde se celebrava o culto. A legislação levítica sobre os leprosos e a forma de lidar com eles mostra como o medo, a repulsa, podem gerar mecanismos de indiferença e de afastamento face às pessoas que em um contexto de doença e fragilidade necessitam de amor e de cuidado. Porque a doença em si, ela já faz a pessoa sofrer. Imagina a discriminação. Imagina o peso. Você é amaldiçoado por Deus, é castigado por Deus. Aí que a pessoa ficava mais doente ainda, aí que o sofrimento dobrava mais ainda. Então era uma mentalidade, não é, muito desumana. E que discriminava, quer dizer, a pessoa precisava de cuidado, de carinho, de atenção e não recebia. Ela tinha que ficar longe e ainda gritando sofrimento para ninguém se aproximar. E no Evangelho segundo Marcos, um leproso se aproxima de Jesus, o que não era permitido. Se o leproso se aproximasse de alguém, era crime. Aquela pessoa ficaria impura. E se a pessoa tocasse naquele leproso também, ou em qualquer doente, ela também ficaria impura. E aí, ele faz uma profissão de fé no poder libertador, salvador de Jesus. Ele se aproxima, ele não tem medo. É sinal de alguém que não se acomoda, que não aceita o sofrimento como castigo. É alguém que quer ser livre. É alguém que quer ter vida, que quer ser feliz. E aí o que ele vai dizer para Jesus? Se queres, tens o poder de curar-me. Na verdade, a versão mais correta seria: se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Então Jesus não aceita, não entra nesse esquema, nessa mentalidade que segrega, que exclui as pessoas.
Então, o gesto de Jesus é um gesto de solidariedade, é um gesto de humanidade, de fraternidade, de acolhimento humano. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus receberam um acolhimento humano, misericordioso e fraterno. Por isso que as pessoas vão dizer: nunca vimos coisa assim. Ele faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir, os mudos falar. E com isso Jesus então vai mostrando que Deus está reinando. O Evangelho de uns 15 dias atrás, quando ele dizia: o reino está próximo, completou-se o tempo. Quer dizer, o reino de Deus está acontecendo, Deus está reinando. Os pobres, os marginalizados, os discriminados, agora são acolhidos, têm vez e têm voz, têm a sua dignidade humana resgatada e recuperada. Veja, quando o leproso diz: se queres, tens o poder de curar-me. Não é propriamente um pedido, mas um reconhecimento da força de Jesus, porque ele viu que realmente Jesus tinha todas as condições de tirá-lo daquela situação de segregação, de exclusão. Ele acreditou na ação libertadora e salvadora de Jesus. Ele acreditou que Deus estava agindo, libertando e salvando em Jesus. Por isso ele teve essa coragem, ele se aproximou. Ele reconheceu realmente a força de Jesus, ele se ajoelhou. Então assim, o leproso se torna modelo do verdadeiro crente, aquele que expressa a sua necessidade, sem forçar, sem querer determinar o agir de Deus, mas respeitando a sua liberdade, se queres. Às vezes a gente vê certas pregações desses pastores de igrejas pentecostais, parece que estão forçando Deus. Eu determino. Ninguém tem que determinar nada para Deus. Eu determino que isso e aquilo outro. Não. Deus age de acordo com a sua liberdade. Então veja, o leproso, ele não força, ele não determina, ele pede. Ele faz um ato de fé. Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus quer que o ser humano seja purificado, ou seja, readmitido à convivência humana, que ele saia da situação de negação da vida em que se encontra. Isso é compaixão. Jesus, nós não vamos encontrar nos evangelhos a palavra dó. Jesus não sentia dó de ninguém, porque dó é aquela coisa, Eu vejo, eu olho, coitado, vou rezar por você. Nossa, que dó, tadinho. Não, a compaixão nos mobiliza. A compaixão nos move, nos faz encontrar uma resposta, nos faz encontrar uma solução. Isso é compaixão. Os pobres, os sofredores, os doentes, não querem que nós tenhamos dó deles. Querem que nós tenhamos solidariedade, fraternidade. Querem que nós os ajudemos a se libertar daquela situação antivida em que eles se encontram. Portanto, a compaixão é a resposta de Deus às situações de negação e ausência do seu projeto de vida. E aí, logo após ser curado, diz o Evangelho, que Jesus pediu que o leproso não contasse nada a ninguém, mas que ele fosse mostrar ao sacerdote e oferecesse pela purificação dele o que Moisés havia
ordenado. Por que Jesus pediu que o leproso não divulgasse? Porque Jesus queria evitar distorções a respeito da sua identidade. Jesus também não queria ser confundido como um milagreiro. Queria evitar má compreensão na sua mensagem. Porque através das curas, Jesus estava mostrando a vontade de Deus. Jesus estava mostrando quem Ele era. Então era para suscitar a fé nele. Ele queria que as pessoas vissem nele o Filho de Deus, que veio libertar as pessoas de tudo aquilo que as oprime, que as impedem de terem vida e de serem felizes. Então Jesus não queria que ele fosse visto como um milagreiro, mas o libertador, o salvador. Ele queria que através das suas curas as pessoas vissem que Deus estava reinando. Porque onde a vida se manifesta, onde a vida acontece, onde o amor se manifesta, onde a justiça acontece, ali Deus está reinando. E depois, quando Jesus fala também, vai, mostra-te ao sacerdote. Porque era assim, para ele poder voltar a participar do culto, da vida religiosa, o sacerdote tinha que comprovar realmente a purificação, a cura dele. Por isso que Jesus fala para ele poder ir lá atestar isso ao sacerdote. Mas a lepra era considerada um mal sem cura. Era praticamente impossível alguém livrar-se dela. De modo que o leproso era um morto-vivo. Então, com essa ordem também, Jesus está, na verdade, provocando o sacerdote e a religião da época, mostrando que a palavra final sobre a vida das pessoas já não é mais deles. Jesus corta o mal pela raiz. A palavra final sobre a vida, e quem tem poder sobre a vida é Deus. Deus é o Senhor da vida. Oxalá o mundo inteiro compreendesse isso, principalmente aqueles que fazem guerra, aqueles que matam, aqueles que cometem violência, aqueles que cometem injustiças, que tivesse essa consciência. Quem tem o poder final sobre a vida é Deus. Ninguém pode determinar quem deve morrer e quem deve viver. E Deus, Ele não tira a vida de ninguém. Deus transforma. Deus ressuscita. Deus redime. E esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Então, isso é muito importante. A palavra final sobre a vida não é da morte, não é do mal, não é daqueles que fazem guerra, que cometem violência, que matam, que roubam, que tiram os direitos dos pobres. Não. A palavra final é sempre do Deus da vida. Precisamos, como cristãos, homens e mulheres de boa vontade, procurar pelas causas, procurar descobrir as causas dos problemas da vida, saindo da fatalidade e da ideologia da punição. Porque é muito simples, é muito fácil. Isso aí é coisa de Deus, isso é Deus que quer, chegou a hora. Ou às vezes ainda tem pessoas que pensam assim, né? O fulano está assim porque ele está pagando pelo que ele fez. Ainda se tem essa mentalidade. O que nós devemos procurar descobrir são as causas. O que fazem as pessoas sofrerem? O que fazem as pessoas passar fome? O que acontece tanta violência? Temos que procurar as causas. E aí, enfrentar, procurar soluções. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Porque veja, é denegrir a imagem misericordiosa de Deus, atribuir
há um castigo divino, os males desta vida. Os males desta vida não é castigo de Deus. Isso é pronunciar o nome de Deus em vão. É denegrir a imagem de Deus. Dizer que os males desta vida é castigo divino, não. Deus não castiga, Deus salva. Quem nos castiga somos nós. Quem planta vento, colhe tempestade. Então os males que acontecem no mundo são frutos da desobediência, da recusa ao amor de Deus, da recusa à palavra de Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Lá no livro do Deuteronômio está lá. Você está entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Escolha, pois, a vida. Quem escolhe a vida, quem escolhe o bem, não é? Então, é isso que a palavra de Deus também nos convida a refletir. Deixemos que esta palavra caia no nosso coração. Não vamos deixar que a palavra entre no ouvido, sai no outro, mas que ela entre aqui no ouvido e desça para o coração, para que assim ela possa nos transformar.